Olá, seja muito bem-vindo. E na série de entrevistas, falando do estado de São Paulo, hoje eu converso com Duarte Nogueira, ele que é secretário estadual de Logística e Transportes, é o homem que pode colocar ordem em algumas bagunças e que está hoje aqui comigo, é deputado. Aliás, tem uma longa carreira aí na área política, já se candidatou a prefeito algumas vezes, deixou o legislativo para ajudar aí Geraldo Alckmin aqui no estado de São Paulo. Um baita desafio. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Joyce. Uma alegria poder estar com você aqui nessa entrevista. Já está familiarizado com a pasta, secretário, né? Estou tomando o pé da situação ainda, né? A secretaria é uma secretaria de infraestrutura com vários modais de investimentos e tem um conjunto de obras já em andamento, projetos sendo feitos e coisas por começar. Então, a nossa tarefa, que foi, portanto, apresentada e solicitada pelo governador, foi manter as obras em andamento, preparar novos projetos, trabalhar com muito afinco a questão de redução de acidentes nas estradas, sobretudo acidentes com mortes. E a gente já conseguiu, neste carnaval, um êxito importante. A Operação Carnaval permitiu que, nesse ano de 2014, nós tivéssemos metade das mortes que ocorreram em relação ao número do ano passado. Então, já foi um ponto importante, além, enfim, da manutenção das rodovias do interior e os grandes investimentos, como é o caso do Rodoanel Norte e o projeto do Submerso, que é a ligação seca entre Santos e Guarujá, a nova pista da Tamoios, a pista descendente de serra, que vai ser feita na forma de parceria público-privada, e além dos contornos de São Sebastião, Caraguá, o projeto que a gente está terminando da Rio Santos, a 055, enfim, uma série bem ampla. Só para você ter uma ideia, e o nosso telespectador nesse momento também, o internauta, nós temos hoje, nesse exato instante, 85 obras em andamentos, em vários trechos rodoviários no estado todo, com investimento por ser feito de 3 bilhões 290 milhões de reais e 1.683 quilômetros somando todos esses trechos, além de outros que nós vamos iniciar ao longo desse ano. Então, é uma tarefa bem desafiadora e que, obviamente, o governador deposita essa confiança que a gente possa fazer São Paulo se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, criar oportunidades para os paulistas e para os brasileiros. Bom, eu quero falar aqui da conjuntura estadual e da conjuntura nacional, mas já que o senhor começou a falar de algumas obras, o que tem que fazer, como é que a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Logística está se organizando, o que tem de obra já correndo, tem muita coisa que faz parte da sua secretaria, mas que caminha com outras secretarias também. Então, o senhor falou de algumas estradas, eu quero falar de pedágio e também quero falar da questão envolvendo os caminhoneiros, porque não é segredo para ninguém que as estradas em São Paulo são boas estradas, né? Inclusive as pesquisas aí mostram isso, são boas estradas, mas as boas estradas em geral também são pedagiadas. E a reclamação pedágio é caro demais, ai meu Deus do céu, porque como é que pode, vou pagar R$22 o trecho aqui, 22 acolá, né? Tem jeito de resolver? Vem mais aumento por aí? Não tem como? Bom, primeiro, São Paulo foi pioneiro no modelo de concessões iniciado no final da década de 90, ainda com o governador Mário Covas, e os primeiros contratos dos 12 lotes foram assinados em 1998, onde você tinha uma realidade econômica, custo financeiro, bem diferente do que você teve nos momentos seguintes, quando as novas concessões foram feitas em 2008. A taxa interna de retorno dos contratos anteriormente são maiores do que aquelas que foram feitas num ambiente econômico diferente. 2 dígitos, é uma exatamente, coisa praticamente era uma coisa de muito 20 alta. de taxa interna de retorno para 9,1 médio nos últimos contratos. Então, o importante é que você considere que nós temos 6.600 quilômetros em 19 lotes de rodovias concedidas em São Paulo, nessas duas diferentes etapas do tempo recente, e a Confederação Nacional de Transportes, na sua última pesquisa do ano passado, final do ano passado, apontou que das 20 principais rodovias do Brasil, as 19 melhores estão em São Paulo, né? Então, todas elas nesses trechos concedidos, sendo as principais e destacadas a rodovia Bandeirantes, a Anhanguera
e a Dom Pedro I, que faz a ligação entre Campinas e Jacareí. Uma das coisas que se discute muito, né, onde há a questão do pedágio em discussão, é justamente a TIR, a taxa interna de retorno, né? Muitos defendem a reavaliação, a mudança do contrato, né? Porque o contrato que foi feito lá atrás era numa situação, e muitas vezes os contratos são feitos por 25 anos, renováveis por mais 25 anos, e aquele negócio que foi feito com uma cara na economia, hoje enfrenta um outro momento político. É possível haver essa reformulação dos contratos, uma revisão dos contratos? Primeiro, no ano passado, ou melhor, no ano retrasado, quando não foi majorado as taxas dos pedágios, o ano passado você teve já foi para um equilibrar aumento isso. Equilibrado e a menor, sem rompimento de contrato. A Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes, abriu mão de parte da receita que a ela era devida, e a parte das concessionárias fez um entendimento também sobre a questão da forma da cobrança. Isso permitiu que você tivesse um aumento menor do que estava previsto. E o governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin, trabalha para que, ao concluir essa primeira etapa dos contratos, nós possamos reduzir ainda mais quando da renovação desses próprios contratos. Há uma equipe trabalhando para essa finalidade, sem prejuízo da qualidade e dos investimentos que são feitos nessas rodovias, à medida com que cresce o volume diário médio de veículos, onde você tem demandas que no traçado da rodovia exige novos acessos, viadutos, rotatórias, eliminação de pontos críticos, melhoria da segurança, implantação de passarelas, os bairros vão crescendo, vão aumentando a sua população. Então, a rodovia tem que estar sempre em permanente estado de revisão estratégica, né? De conservação, de boa sinalização e de boa segurança. Até porque se alguém pagar pedágio e encontrar um buracão na rodovia, dá matéria em todo o Brasil. Todo o direito de reclamar e o poder público fiscalizador tem que notificar imediatamente a concessionária para que ela tome as providências. Esse ano é possível, então, que não haja reajuste nas tarifas? Esse ainda é um fato que está dentro do próprio contrato. Eu não sei detalhes nesse momento, até porque a data base é no meio do ano. Então, até lá, nós vamos fazer o cálculo e a Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes, vai tomar a sua decisão. Bom, a gente tem aí uma informação, uma proposta, né, do governo, que é de voltar a cobrar pedágio por eixos suspensos dos caminhões, né? Essa cobrança deveria começar em 2013, foi adiada. Claro que é uma situação incômoda e pouquíssimo popular. Como é que está isso? Tem uma polêmica porque a lei federal, que trouxe essa questão das manifestações dos caminhoneiros, ela incide nas concessões federais. Já há uma jurisprudência formada no Superior Tribunal de Justiça que as rodovias federais vão estar sobre a égide desta lei que foi sancionada pela presidente Dilma e que deve entrar em vigor nos próximos dias. As concessões dos estados, São Paulo e outros estados que têm concessões estaduais, elas não têm incidência sobre essa lei e elas vão ficar sobre a égide dos contratos que já regem as atuais concessões. Ou seja, não dá para saber direito ainda? Exatamente, ainda isso? Não dá para a gente avaliar. Tem que esperar para ver. Vamos aguardar. Bom, enquanto a gente tem aí as estradas, né, de São Paulo, que são consideradas as melhores do Brasil, a gente tem um belo dever de casa para fazer em relação a outros modais, como, por exemplo, os trens, né? Na Europa, nos Estados Unidos, os trens são utilizados não só como transporte de cargas, mas de pessoas. Isso está no dia a dia, né, da vida da população ali. São Paulo não conseguiu resolver esse problema, né? Buscar algum protagonismo nisso. É possível? Há algum planejamento, alguma ideia, algum projeto, algum entendimento, alguma tentativa de parceria para fazer com que o trem entre de fato como um modal no dia a dia das pessoas? Eu acho que isso é importantíssimo, né? A ferrovia é um modal de transporte que, para longas distâncias, ela tem uma redução de custos, de gasto de energia, de emissão de poluentes muito menor do que o uso rodoviário, que é a tradição brasileira. Então, o que nós precisamos fazer e estamos fazendo é dar toda a estrutura de planejamento. Hoje há um plano de desenvolvimento de logística de transporte
pensando em desenvolvimento na Secretaria, pensando São Paulo para 2030, e nesta toda estratégia de planejamento, nós temos a questão da ferrovia como um dos pontos mais importantes, para você poder integrar os diferentes modais, não só rodovia com ferrovia, mas ferrovia com hidrovia, hidrovia com aerovia e assim por diante. Mas a gente está falando só de carga ou está falando de passageiro também? Não, estamos falando de passageiros e falando de cargas. O governo de São Paulo, agora na construção do Rodoanel Norte, que está em andamento, fez uma sinergia no traçado do Rodoanel com uma proposta de incorporar também o Ferroanel Norte, que é uma ligação importante lá na estação de Manuel Feio até Perus, que hoje não existe. Faz com que os trens de carga que precisem passar pela capital sejam obrigados a trafegar por dentro de São Paulo no período da madrugada, quando os trens da CPTM não estão em uso. Então, isso é um gargalo logístico que nós poderíamos resolver. Hoje, quem explora esse ramal ferroviário do Porto de Santos, a cremalheira da Serra do Mar e mais esse trecho que segue para São José dos Campos, em Minas Gerais, é a MRS. Ela tem um contrato de concessão com o governo federal, que começou há 18 anos atrás, e ela tem mais 12 anos de concessão. Eles estão estudando, já tiveram conosco na secretaria, nós nos dispusemos a trabalhar em conjunto com o empreendedor privado, para que nós possamos apresentar para o governo federal, e isso agora está sob a égide do Ministério do Planejamento, a possibilidade de você fazer, pela iniciativa privada, um investimento na construção do Ferroanel Norte, colocá-lo, os trilhos e toda a infraestrutura necessária, nesse espaço que já está sendo deixado no próprio Rodoanel, para que a gente possa, através de uma concessão e com recursos privados, sem onerar o setor público, ter mais essa infraestrutura importante para o nosso Estado e para o Brasil. Afinal de contas, ela vai utilizar grande parte das demandas de exportação e de importação do maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Bom, ainda nessa questão de infraestrutura e logística, a gente tem prazo para isso ou está no mundo das ideias sem prazo? Não, está no mundo já das ações. Eu mesmo tive no mês passado com o ministro dos Transportes. Eles confirmaram conosco o intento de fazer o projeto do Ferroanel com o governo do Estado de São Paulo, e nós vamos dar sequência nesse assunto, assim como outros que serão feitos em interface com o governo federal, como é o caso também do Rodoanel Norte, que é feito com recursos do BID, né, do governo do Estado de São Paulo e do governo federal. Bom, para a gente concluir a questão de infraestrutura e logística, eu quero falar um pouquinho de porto, né? O senhor falou aí do Porto de Santos, é o mais importante do Brasil, e tem uma gestão que é federal, basicamente. Não dá para recuperar ou ter algum protagonismo nos portos estaduais? Quer dizer, ficar tudo um pouco de lado, falta o quê? Falta projeto, falta dinheiro, falta gestão, falta parceria? Como é que você faz isso? Eu acho que falta um pouco de empenho, tendo bom planejamento, essas coisas avançam. O Estado de São Paulo tem sobre a sua gestão, por outorga do governo federal, a gestão do Porto de São Sebastião, onde nós estamos fazendo uma ampliação de 400 para 800 mil metros quadrados de área de retoporto, mais o futuro terminal de containers, de fluidos, com total observância da questão da legislação ambiental, já por ali a exportação também de automóveis. Além disso, com a nova pista da Tamoios e com a ligação dos contornos de Caraguá, Ubatuba, São Sebastião, vai haver uma ligação rodoviária também até o Porto de São Sebastião. E no caso do Porto de Santos, nós já tivemos com o ministro da Secretaria Especial de Portos, ministro Edinho Araújo, numa audiência com o governador Geraldo Alckmin, tratando não só da ligação Porto-Cidade, ali entre Santos e Guarujá, mas também dos investimentos que são necessários serem feitos para você poder melhorar o uso mais racional e mais eficiente do Porto de Santos. Então, eu acho que o que precisa ser feito é fazer as coisas saírem do papel, e nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Há uma expectativa de quanto pode ser investido? Quanto esse projeto vai custar? Olha, no caso do Porto de Santos, os investimentos só na questão rodoviária, entre as adaptações,
devem girar alguma coisa na ordem de 600 milhões de reais, só na parte do encaixe do acesso viário, entre Prefeitura de Santos, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa está bastante envolvido com esse aspecto, as ações que vão depender de investimentos por parte da Codesp, que é o Porto de Santos, ligado à Secretaria dos Portos, e o Governo de São Paulo. Quando a gente fala, né, estamos falando aqui de ferrovia em São Paulo, de porto com administração estadual em São Paulo, dá aquela cara de uma coisa estadual, mas está longe de ser, na verdade, é nacional, porque se você melhora esses entroncamentos todos, é o Brasil que essa ganha, logística, custo Brasil fica menorzinho, e aí o país ganha. Quer dizer, é um dever de casa que tem que ser feito em conjunto. Município, Estado e Governo Federal. Sem dúvida, eu acho que a parceria, não só município, Estado, Governo Federal e iniciativa privada. Se não tiver iniciativa privada, não vai, secretário. Tem que ter o empreendedor, tem que ter a criatividade e o movimento, enfim, do empenho do setor privado, que é ele que de fato gera emprego, gera desenvolvimento, melhora o nível de renda, e o papel do Estado é facilitar a vida da iniciativa privada, respeitar contratos, ambiente de segurança jurídica e bons projetos. Vamos lá para sua terra? Vamos lá. Vamos para Ribeirão? A internacionalização do aeroporto Leite Lopes virou novela, né? Eu tenho umas datas aqui. A obra de ampliação da pista estava prevista para julho de 2011, não saiu do papel. Aí o senhor foi lá conversar com o Eliseu Padilha. Estava aqui Eliseu Padilha em TV já segunda-feira, prestando contas, dizendo que vai fazer. Você perguntou para ele do aeroporto? Ele falou para mim o seguinte: eu vou dar conta de resolver esses problemas de aeroportos até 2016. Falei, ministro, tá gravado, hein? Vamos ver. Bom, vamos ver. Então, a gente tem ali a aviação civil e ainda à espera da elaboração de um anteprojeto. Faz o quê, secretário? Bom, eu tive lá com o ministro Eliseu Padilha e com o superintendente do DAESP. Gaúcho. No final do mês de janeiro, e pedi ao ministro 3 pontos que foram objeto da determinação do próprio governador Geraldo Alckmin. Primeira coisa é resolver, ou pelo menos criar condições para dar os primeiros passos para a solução do empreendimento do Aeroporto Internacional de Ribeirão Preto. Segundo, trabalhar para que nós possamos retomar a concessão dos aeroportos para a iniciativa privada, começando por aqueles 5 que haviam sido autorizados no 9 de fevereiro do ano passado e depois foram tornados sem efeito, e nós ficamos aguardando que isso pudesse prosperar. E terceiro lugar, como vai ficar o plano de investimento em logística, chamado PIL, para os 19 aeroportos do estado de São Paulo, sendo que 11 estão sobre a administração do DAESP, que é o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, que é da Secretaria de Logística e Transportes. Todas essas 3 questões foram colocadas e na sexta-feira, do dia 27 de fevereiro, o ministro encaminhou um ofício formalizando o intento do anteprojeto, discriminando as obras que serão de responsabilidade do governo federal, aquelas que nós já havíamos elencados que são de responsabilidade do governo do estado e a prefeitura de Ribeirão Preto, e condicionou todo o início desse empreendimento à liberação de recursos orçamentários. Depende basicamente, então, do que vem lá do ministro Eliseu Padilha. Isso, porque uma vez o ministro acionando o Banco do Brasil, que é o agente financeiro desse empreendimento que vai ser feito da contraparte do governo federal, que é o deslocamento da pista, mais ampliação do terminal de passageiros e o pátio de aeronaves, o governo do estado vai fazer todo o reassentamento necessário do entorno do aeroporto e mais as obras de infraestrutura para a adaptação da Avenida Tomás Alberto Ottoli, que vai passar por baixo da pista do aeroporto de Ribeirão Preto, e o município fará as obras do viário do entorno. Bom, nós falamos um pouquinho aqui de porto, aeroporto, falamos um pouquinho de estrada. E eu queria tocar num assunto que, claro, não é um assunto específico só da sua secretaria, mas também envolve a Secretaria de Segurança Pública, que é a questão do roubo de cargas, né? Por quê? Porque é uma praga, né? É uma praga no Brasil, mas é uma praga em São Paulo, né? E isso acaba fazendo também com que o custo do Brasil vá lá para cima. No final das contas, há algum projeto, alguma ideia de iniciativa entre Secretaria de Infraestrutura e Logística, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Segurança Pública, as polícias, para tentar botar um fim nisso, porque é um deboche das quadrilhas para o Estado? Bom, nós já começamos de uma maneira muito positiva nesse começo do ano, integrando na Operação Carnaval a Secretaria de Segurança Pública, o DETRAN,
com as câmeras inteligentes com leitura óptica para você verificar o licenciamento dos veículos que transitam nas rodovias, e a Secretaria de Transportes com a parte de presença com os guinchos, com os operadores, os fiscais, para você garantir fluidez e boa segurança nas estradas. A Secretaria de Segurança está utilizando muito da estrutura de tecnologia, que são as câmeras que nos permitem monitorar em tempo real o tráfego de veículos suspeitos em cima de comboios de transporte de carga. Claro que isso é negócio, né? Roubo de carga é em cima de caminhões com alto valor agregado, transportando coisas caras. Tem que pegar quem rouba, quem compra, porque se não tiver quem compre, não tem quem roube. Mas o governador Alckmin já anunciou há dias atrás bons indicadores da segurança do nosso estado. Redução de homicídio, pela primeira vez São Paulo passou para ter o percentual de 1 dígito, que é o que a Organização Mundial de Saúde estabelece, abaixo de 10, pela primeira vez o único estado brasileiro que tem um índice de 9 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Brasil hoje está quase em 30, né? São Paulo tem o menor índice de homicídios do Brasil. Reduziu significativamente furtos e reduziu roubos, principalmente porque na parte de veículos e motos, o governo de São Paulo emparedou os desmanches clandestinos. E isso acaba, obviamente, limitando o aspecto do comércio dessas peças. Só para você ter uma ideia, e quem nos acompanha também, uma motocicleta é desmontada em 20 minutos. Né? Então você vê a objetividade, a habilidade desse tipo de crime que está sendo combatido energicamente pelo governo de São Paulo através da Secretaria de Segurança Pública. O maior desafio hoje da sua secretaria? É manter o ritmo de obras em andamento, fazer com que os projetos que estão sendo concluídos possam também ter o seu início num cronograma normal. Nós vivemos um momento de restrição orçamentária por declínio da arrecadação, isso já vem sendo sentido desde o ano passado. Nós estamos tendo aí alta inflação, diminuição de atividade econômica e, portanto, os poderes públicos arrecadam menos. Mas, diferente do que aconteceu em muitas obras do governo federal que foram paralisadas, as nossas obras foram reprogramadas e continuam mantendo o seu cronograma em andamento, para que a gente possa, ao passar esse momento de dificuldade, fazer aquilo que foi feito em momentos com maior liquidez, ou seja, abrir o cronograma e executar as obras com a maior rapidez possível. Colocar o pé no acelerador. E mesmo com todas essas dificuldades, o governador, através da nossa secretaria, no início desse ano, nesses 2 primeiros meses, já entregou 13 obras importantes, quase 300 quilômetros de rodovias e alguma coisa da ordem de 300 milhões de reais em investimentos. Muito difícil negociar com o governo do PT? Eu acho que você tem que ter firmeza, né, solidez nas suas propostas e nos seus argumentos e enfrentar que todo mundo tem dificuldade, mas ao mesmo tempo reconhecer que nós não podemos abrir mão das parcerias. Existem obras, empreendimentos, investimentos que precisam ser feitos a várias mãos. O senhor não me respondeu. É muito difícil? Não, eu não estou sentindo dificuldade. Nem tão fácil, nem tão difícil? Na primeira segunda-feira de trabalho, quando eu assumi a secretaria, foi no dia 5 de janeiro, eu liguei para os 3 ministros afetos mais à minha pasta. Ministro dos Transportes, Ministro da Aviação Civil e Ministro dos Portos. Naquela mesma semana eu falei com os 3. E estamos conduzindo as coisas de interesse do Estado de São Paulo com o governo federal com muita intensidade e com bom êxito, na minha opinião. Espero que assim permaneça. A gente vai falar já de política nacional, mas antes, para a gente fechar a questão local, voltemos lá para a sua terra, secretário. O senhor é de Ribeirão, é deputado federal, vai ser deputado para sempre se quiser lá, porque tem um número gigantesco, né, de eleitores por lá. Foi o 7º mais votado do estado de São Paulo. Agora, quando o assunto é o executivo, bate na trave. Vai, chega no segundo turno, não dá. Mais um pouquinho, chega no segundo turno, não dá. O senhor é visto como um homem conservador. Isso também não é segredo para ninguém. É difícil atingir a classe mais pobre, os mais pobres? O senhor é visto como um homem de elite? Aonde está o erro? Por que bate tanto na trave na hora do executivo e no legislativo nada de braçada? Olha, quando a gente ganha eleição, as pessoas não perguntam por que você ganhou, né? Por que você ganhou a eleição? Quando a gente perde... Por que você ganhou a eleição para deputado federal?
Quando a gente perde a eleição, a pergunta mais objetiva a ser feita é por que você perdeu? A resposta mais adequada é porque faltaram votos. Né? Infelizmente, na disputa... Por que faltaram votos? Você ganha, aonde você o senhor perde. não fez dever de casa? Eu enfrentei uma máquina que trabalhava pela reeleição, com 16 partidos, com 13 minutos e 58 segundos de televisão. O PT, que era o outro adversário, com 5 minutos e 50 segundos de televisão. A minha adversária com 300 candidatos a vereador. O meu adversário do PT com 60. Eu com 5 minutos e 10 e 50 candidatos a vereador, com uma estrutura de campanha muito mais modesta. Então, eu reconheço que fui para o segundo turno com 30%, a minha adversária com 46%. No sábado que antecedeu a eleição, o Ibope deu uma barrigada estrondosa no seu resultado de pesquisa. É quase pleonasmo Ela isso. deu que a minha adversária venceria no domingo, 12 horas depois da eleição, por 18 pontos na frente. Abriram-se as urnas do segundo turno. Ela de 46 foi para 51 e eu de 30 fui para 48 quase. A diferença foi pequeníssima. Infelizmente, não foi possível chegar, mas o eleitor da minha cidade, da minha região, do meu estado, me deu essa tarefa como deputado federal, por uma votação de 254.051 votos, o que eu espero poder honrar, nesse momento licenciado no governo do estado, a convite do governador como secretário de Logística e Transportes, mas que eu espero desempenhar com equilíbrio e com bons resultados para o eleitor que me escolheu e do meu estado. Bom, para quem conhece um pouquinho da política estadual, não é segredo que o senhor é um dos homens mais próximos, se não o mais próximo, de Geraldo Alckmin hoje dentro do governo, né? Vocês estão assim. Já que não deu para a prefeitura, é possível a sucessão de Alckmin? Em absoluto, a minha prioridade nesse momento é ser um bom secretário de Logística e Transporte. Qualquer tarefa que diga respeito às questões eleitorais, elas vão ficar reservadas para o momento da eleição. Eu sou, nesse momento, presidente estadual do partido, deixo nas próximas semanas a presidência do partido para o meu sucessor e vou me concentrar na gestão e as tarefas de escolha de candidatos para as eleições municipais serão feitas pelos diretórios e lá para 2018 é que nós vamos discutir Se o a governador questão de te sucessão. intimar, corre da raia ou não? Não é do estilo do governador, Não, né? não é, o governador é alguém que tem muita sobriedade para tratar esse assunto, sabe que essas questões Também é um de tanto escolhas, quanto conservador, elas tem um perfil dependem parecido com o seu. do momento com que as coisas ocorrem e nós acabamos de sair de uma eleição. O eleitor e o cidadão que está nos acompanhando, ele não quer saber de eleição, quem vai mas disputar. uma eleição ele quer saber, começa quando outra termina. quer saber de sabe resultado disso. de gestão. Né? Ele quer saber o que você vai fazer assim que você ganhou a eleição, que é o que nós estamos querendo e iremos fazer. É trabalhar muito, apresentar resultados, melhorar a eficiência da gestão, fazer mais com menos, honestidade, decência, transparência, que é o que as pessoas não estão nem querendo, elas estão exigindo. Né? O Brasil está vivendo um caos moral, ético, sobre todos os aspectos, e as pessoas estão externando muita desconfiança, muito descrédito, e nós precisamos fazer a nossa parte naquilo que as pessoas esperam de nós. Mas um nome, pelo menos para 2016, vocês vão ter, né? Um nome que tem um pouquinho de musculatura para disputar essa eleição, porque senão vai ser uma baba para o PT. Capital, né? Capital. O PSDB sempre teve eleição, sempre disputou as eleições municipais desde a sua fundação em 1988. Sempre disputou eleição na capital, 88, 92, 96, 2000, 2004 e assim por diante. Sempre apresentou candidato. Nós iremos apresentar o nosso candidato, vamos escolher o melhor que nós tivermos, uma boa proposta e o eleitor vai escolher. Muito bem. Estou conversando com o Duarte Nogueira, ele é secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo. E a gente falou um pouquinho aqui sobre a terrinha, né? Falamos sobre estradas, sobre aeroportos, sobre portos, um pouquinho de política, sucessão estadual e até municipal. E já a gente volta para falar de pura política, porque eu estou conversando também com o deputado federal, o 7º mais votado do Estado. A gente volta em instantes.